Passar direto agora para o bate-papo com o Rogério Jacenir, que é diretor de teatro, e com a Diana Flecha, que está aqui. Não sei como é que eu vou me virar para conversar com os dois, mas eu vou dar um jeito. Os dois participam de um espetáculo de teatro que é E Serás Como Anjo, espetáculo que vai começar amanhã, uma pequena temporada aqui em Belém, no Teatro Cláudio Barradas, e que é inspirado numa peça famosíssima do... Nelson Rodrigues. Do Nelson Rodrigues, que é o Anjo Negro, né? E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Obrigada por terem vindo também, viu? Obrigada a você. Deixa eu começar com o Rogério, porque na verdade essa peça, ela é o objeto da sua pesquisa, é isso? Na Escola de Teatro da UFPA. Isso. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Eu sou estudante do curso de licenciatura plena em teatro da UFPA e o espetáculo E Serás Como Anjo é o objeto de pesquisa da minha tese, que eu vou defender daqui a 1 ano e meio, que é o processo psicológico do atuante. Eu trago a psicologia através do espetáculo E Serás Como Anjo dentro do teatro. E eu tento fazer, porque o espetáculo... É do seu TCC? Isso. O texto Anjo Negro, ele é tido como de caráter psicológico dentro da dramaturgia de Nelson Rodrigues. Então, eu escolhi o Anjo Negro justamente para fazer esse psicologismo relacionado ao teatro. Explica melhor para a gente como é que você está fazendo essa pesquisa, está trabalhando isso. Quando você fala que você vai trabalhar o psicologismo, é exatamente o que? A gente sabe que a obra do Nelson Rodrigues, né, Lígia, é muito pautada nesse psicologismo, é muito intensa, os personagens refletem, há muito digamos, a intimidade do personagem, digamos assim, falando grosso modo. Isso. Mas eu queria que você explicasse melhor essa tua pesquisa nesse aspecto do psicologismo dos personagens. Isso, porque a questão, basicamente, do Nelson Rodrigues dentro do contexto do Anjo Negro é a oposição entre um homem negro a uma mulher branca. Então, de que forma essa mulher branca ela é oprimida através de um marido negro? De que forma é alterado, isso a Diana pode falar daqui a pouco, de que forma ela é alterado o psicológico da atriz e da personagem. Porque a atriz tem um caráter psicológico e a personagem tem vários caráteres psicológicos. Então, esse psicologismo, ele é dado através dessa união do elenco, do psicológico dos atuantes e do psicológico aos personagens. Então, pelo que eu entendi, assim, a questão não é a análise da psique dos personagens, mas da relação dialética, imagino, que se coloca entre o ator e o personagem, que ele está interpretando. Seria isso? Isso. A questão do personagem com o atuante, ela tem que ser bem distanciada. Porque tem alguns atores que eles têm certas dificuldades quando se relacionam o que é personagem e o que é atuante. Então, tem que ter essa distinção para que não haja o conflito. Mesmo Nelson Rodrigues sendo bem conflituoso nesse caso. E como, não? Diana, fala então um pouquinho pra gente como é, já que o Rogério está falando exatamente disso, quer dizer, do teu lado psicológico, emocional, né, subjetivo e do personagem, como é que você trabalha isso? Então, você como atriz, como é que você trabalha isso com esse personagem especial nessa peça, nesse espetáculo e com os outros que você já deve ter feito, eu imagino, né? Olha, Renata, é complicado às vezes, porque a gente, como ator, tem que tentar se despir do que a gente é realmente. Então, a minha personagem, que é a Teresa, ela é casada com um homem negro. Mas ela é extremamente racista. Ela foi obrigada a casar com ele. Então, toda vez que eles têm uma relação sexual, ele tem que estuprá-la. Mas a verdade é que ela se sente atraída por ele, mas ela, como pessoa, não consegue admitir isso justamente pelo seu próprio preconceito. E daí mais rodriguiano impossível. E isso porque tu ainda não viste o restante da história, que fica mais e mais complicado. Então, é muito difícil, às vezes, eu ter que falar coisas absurdas para o ator que faz o meu marido, o Alexandre, e até mesmo para empregada, que é a Teresa, a empregada, a atriz, porque eu falo coisas absurdas
absurdas, Então extremamente você tem que se preconceituosas. despir da sua psique, Às vezes me dá uma pena, mas eu digo não. A minha personagem não pode. A minha personagem fala É a friamente. Então, é muito difícil. É porque muito tem essa difícil. relação, né, que ela, a atriz Diana, por exemplo, ela jamais chamaria um negro de preto. Então, no texto eu tenho que falar preto, negro, ordinário. E eu às vezes, porque É meio eles são chocante negros. pra você falar isso, né? As pessoas que estão atuando comigo são negras. E como é... A pessoa tem que ter um psicológico bem forte para saber diferenciar. Quando é o pessoal e quando é o profissional. Então, por exemplo, tem uma fala minha que para mim é uma das piores. É quando eu digo para a Fausta, a minha empregada, eu digo para ela... Você se lembra, Fausta, o que eu fiz por sua filha? Eu pensava que uma preta devia sofrer mais, devia ser mais humilhada. Você deu dinheiro para sua filha. Ela é que não quis voltar, não quis sair da vida. E dizer isso ainda mais num tom de veludo, né? Palavras duras em voz de veludo. Isso é muito complicado, mas aí a gente vai tentando, vai se despindo, vai sabendo diferenciar e vai criando... Você é da personagem, né? Então, ela tem uma maneira de andar que é diferente da minha, tem uma maneira de falar que é diferente da minha e causa, sim, um certo desconforto. E esse desconforto é necessário, porque eu não sou Diana no palco. Eu tenho que representar a Tereza, que é diferente de mim. Agora, Rogério, uma questão que me surgiu, assim, você foi atrás desse texto por essa questão do teu trabalho de conclusão de curso e você queria trabalhar com essa questão desse dualismo do psicológico entre o ator e o personagem. Isso. O Nelson Rodrigues, as peças dele são todas elas enormemente cheias desses conflitos, né? Todos os atores que representam peças do Nelson Rodrigues falam sobre isso. Por que você escolheu o Anjo Negro e não outro trabalho, outra peça dele? Na verdade, eu sou apaixonado por Nelson Rodrigues por completo. Mas a obra Anjo Negro, para mim, é um amor de infância. Porque eu sempre digo para minha mãe que eu não tive o ciclo correto. A criança, o jovem, o adulto. Sempre se confundiu. Sempre ficou confuso na minha cabeça. Então eu li Anjo Negro com 12 anos. E essa peça ela ficou marcada na minha memória de tal forma que um dia eu iria montar. E quando surgiu a ideia do meu TCC, de que eu estou fazendo objeto de pesquisa, não me veio outro espetáculo senão Anjo Negro. Também tem um outro texto que retrata muito o poder psicológico do personagem, que é Vestido de Noiva, que foi montado pelo Ziambisky e que causou uma grande repercussão, uma grande polêmica na sociedade carioca na época que foi montado, por se tratar de 3 planos completamente diferentes, que é o plano da realidade, o plano da realidade e o plano da alucinação. Que eu estava até conversando com a Diana, que ele reflete um pouco do que se trata no Anjo Negro também. Nós temos fotos da peça, do espetáculo, que a gente vai ver agora, e aí vocês podem comentar mais um pouquinho. Isso, é dos sobre, ensaios. olha só. Ó, lá atrás está o Lázaro, que faz o protagonista, que é interpretado pelo Alexandre Silva. As 4 senhoras que passou. Aí é um coveiro e o irmão cego do Lázaro, que se chama Miguel no espetáculo, que é o irmão branco dele no caso. Aí Diana interpretando Tereza junto com o Lázaro. Agora, a sua pesquisa faz parte do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso, que é a peça, Isso. A encenação da peça, a apresentação dela? Isso. Daqui a 1 ano e meio eu irei defender meu TCC e o espetáculo ele será uma das partes do meu TCC, ou seja, a parte prática. Deputado, quer fazer alguma pergunta ou não? Quer se reservar um pouquinho ainda? Não, eu estou me colocando lá em casa, as pessoas estão lá para entenderem que essa conversa aí envolve muito aspecto psicológico. E uma coisa me chamou a atenção, né? Esse choque entre a personagem e a própria pessoa que está interpretando. Eu acredito que a gente pode verificar isso até de uma forma contrária lá na sociedade, já de forma investida. Aquela pessoa que
já tem que cumprir um outro papel. Digamos, lá no emprego, a pessoa tem que ter um discurso, porque não pode ser demitida, né? E aqui internamente está sendo contrariado naquilo que pensa, naquilo que acha. Me desculpe, não é a minha área, eu estou apenas tentando me colocar em casa com as pessoas que estão assistindo agora. Como se fosse o telespectador. Estão assistindo agora. Então esse choque eu acho interessante. Que a gente vive o tempo fala inteiro. Fala uma coisa, né? Todo. Mas pensa outra. Isso acontece também na vida real, E lá muito. no trabalho, né? Lá na, na família. Também uma coisa que eu fiquei pensando na sociedade. Há pessoas, por exemplo, que são racistas, mas que têm que esconder isso. Visto os ganhos sociais que já tivemos tendo tido ao longo da história em oposição ao racismo, mas eu fico imaginando as pessoas que vão assistir a peça e veem a fala da Teresa, por exemplo, né, coisas que elas pensam, mas não falam. Elas acabam se relacionando, se encontrando, se identificando com a personagem, mas de forma retraída. Não, eu não. Só que lá é o contrário, né? Aí entra a pior face do preconceito, o que eu fico né? pensando é de também, ao ver no palco, né? Porque isso se usa muito até em trabalhos de terapia de grupo também, né? Psicológicas, a questão da atuação também, às vezes, ela é utilizada. Mas, às vezes, da pessoa enxergar o próprio racismo que ela tem, que ela não enxerga ao ver a peça. Isso eu fiquei pensando, ao ver a fala e entrar em contato com os seus próprios preconceitos. Porque né? com ela não é racista como pessoa, mas faz um papel de racista. O outro faz um papel de não racista, mas interiormente racista. É isso que eu digo, que entra a pior face mesmo do preconceito, que é aquele disfarçado, onde hoje na sociedade se diz que se pode tudo, se diz que está se livrando desses preconceitos, mas na verdade não é bem assim. Eu estou aqui comigo pensando 1000 coisas, mas por fora eu posso estar sorrindo para você e não é à toa que o Nelson Rodrigues é tudo o que é, né? Que é considerado sempre atual, né? Isso, um anjo pornográfico. Se vocês repararam nas fotos, os figurinos, todos nós optamos por deixar todos pretos e brancos, para enfatizar mesmo essa dualidade. Até porque o próprio protagonista, que é negro, ele interpreta um personagem, que é o Lázaro, que ele diz que ele é negro de alma branca, porque ele tem preconceito com ele mesmo. No entanto, antigamente na sociedade carioca, e até então, tem essa limitação de que você sendo médico, você é branco. Branco serviu para ser médico, para ser advogado, e o negro serviu para ser secretário, para faxineiro. Então ele, o protagonista, ele quis ser médico, para usar o terno branco, para ele mostrar para a sociedade que ele não é negro, ele é branco. Isso numa peça de teatro lá na década de 1940, né? Isso, 1946. O Nelson Rodrigues escreveu e a peça foi apresentada, o espetáculo foi apresentado. Tem pergunta do telespectador para vocês. Na verdade, o Fabrício Reis, ele parabeniza, né, o programa e vocês pelo espetáculo, e ele quer saber o serviço completo do espetáculo, qual período que vai estar em cartaz, valor do ingresso, enfim. Certo. Aí a gente aproveita então para terminar o bate-papo, esse bloco, para vocês então convidarem todo mundo, já dizendo o preço do ingresso, o horário direitinho, o local. Certo, obrigado Fabrício pela gentileza. O espetáculo Serás Como um Anjo vai estar em cartaz de amanhã, dia 20 até domingo, sempre às 20 horas, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, para quem não sabe, é na Jerônimo Pimentel, com a Dom Romualdo de Seixas. O ingresso custa R$20, com meia entrada para estudante, e o contato 8098-6408, ingresso antecipado. 8098-6408. De amanhã, quinta, até domingo, né? De 20 a 23 de junho, sempre às 20 horas, no Teatro Cláudio Barradas. Ok. É isso, Diana? É isso mesmo. O recado está dado, então todo mundo convidado para Serás Como Anjo, esse espetáculo de teatro. Obrigada a vocês por terem vindo. Obrigada, deputado, que vai sair agora nesse intervalo.